Paz do Senhor, minha gente, tudo beleza? Eu sou o André Crisotto, nós estamos aqui no ADBcast mais uma vez para ter esse assunto então edificante sobre pregação. Temos hoje aqui a honra de receber o pregador Rairon. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém, obrigado. Quero saudar os nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor. Meu amigo aqui, presbítero André, meu irmão Samuel, presbítero, diácono, evangelista. Querubim. Auxiliar. Aí ele fala, servo, nada mais que isso, né? Sou um servo do Senhor. Pra gente é uma alegria estar aqui com os irmãos. Show de bola. Para termos um bate-papo edificante acerca do reino de Deus. Amém. Tenho certeza que vai ser bênção, você não pode perder. Fique por dentro, curte, compartilha e tenho certeza que você será muito edificado nesta noite. É isso aí. Meu amigo, nós queremos então dar a oportunidade para você falar um pouco da sua biografia, né? E qual foi seu primeiro contato com a pregação? Maravilha. Me chamo Rairon, os irmãos aqui alguns sabem, outros não, porque a gente está há pouco tempo em Brusque. Nome de profeta, de pregador. De 5 meses. E eu sirvo a Deus como cooperador, que fala auxiliar, né? Somos auxiliadores, né? Sim. Da obra do Senhor, 23 anos, casado com uma moça muito linda, chamada Ellen Caroline. Deus abençoe. Eu faço igual o pastor que pregou esse final de semana, né? Eu orei, né? E ela não vigiou, né? Vigiou muito, então. Mas é uma bênção, a gente precisa, né, de uma adjuntora, de uma Sim. auxiliadora. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me escolheu, né? Eu falo que Deus me escolheu, porque com certeza eu seria o improvável. Não sou filho de pastor, a minha mãe meu pai é presbítero, né? A minha mãe é uma diaconisa. Amém. Não é missionária ainda, mas eu fui muito bem instruído, não nas grandes galerias, vamos dizer assim, nos grandes potes, nos grandes vasos, mas um vasinho simples de barro, que Deus falou, eu vou usar esse rapazinho aí, esse jovem, Que benção. vou fazer dele alguma coisa na minha presença. Então eu louvo a Deus por isso, porque Ele me escolheu e a gente está aí fazendo a obra do Senhor. Benção. Legal. E você é natural então do Piauí, é isso? Eu sou nascido no estado do Piauí, no sul do Piauí, e nos anos 2000, né? Nos anos 2000, nascemos ali Olha aí. naquela localidade lá, todas as palavras de lá, né? Naquela região, aquelas adjacências. Mas me criei em São Paulo, né? Show. Me criei em São Paulo desde os 7 anos de idade, 8 anos a gente... Legal. Nós moramos em São Paulo e quis Deus que viéssemos agora para Santa Catarina. Pô, legal. Mas o ministério veio desde lá de trás, um pouquinho já com as primeiras oportunidades em São Paulo. Foi tudo em São Paulo. Não iniciou no Piauí, não, a pregação? A pregação sim, mas as primeiras oportunidades, os primeiros contatos com o púlpito, com a palavra, com os irmãos assim, acerca de um simples entendimento, através de leitura bíblica, através de instrução acerca dos pastores, através de entrega, através de choro, entrega de choro nos cultos, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava no culto, isso é engraçado, vale a pena falar. Estava no culto, eu tinha uns 7 anos de idade e a presença de Deus desceu, irmãos. Baixou ali, daquela forma que o pentecostal entende bem, e eu chorei naquele culto. Só que ao mesmo tempo que eu estava chorando, eu estava pensando, o que minha mãe vai achar? O que as pessoas, meus parentes aqui, meus familiares, vão entender? Vão ficar me enchendo de pergunta, né? Chorando no culto, o que foi, menino e tal. E de fato, né? Eu chorei. Aí a minha mãe bateu em mim assim, me cutucou, né? Falou, meu filho, o que foi? Eu falei, não, mãe, eu tô chorando aqui, foi a presença de Deus. Ela, alguém te bateu? Fala pra mim quem Fala foi. pra mim. Aí, e o Espírito Santo já me tocando, né? E os irmãos falaram, olha, se com essa idade ele já está se permitindo ser tocado pelo Espírito Santo, Deus tem algo para fazer na vida desse menino. Então foram os primeiros contatos, né?
No Piauí, no caso. Isso em São Paulo. Ah, já em São Paulo. Em São Paulo. Aí tive a oportunidade de saudação, a tia das crianças perguntavam quem quer ler um versículo, dar uma saudação e tal. E daí com muita vergonha, sabe aquela oportunidade que você vai na frente ali com uma vontade de rir, uma vontade de extravasar assim, querendo que acabe logo? Aí eu perguntava pra minha mãe assim, mãe, qual um versículo bom pra me falar? Um versículo forte aqui, que os irmãos vão gostar. Aí ela, vem cá meu filho, não, esse não, vem, lê esse aqui. Aí eu ia lá rapidinho, um beijinho na flor, rápido, voltava pro meu lugar. E assim eu fui entendendo que Deus tinha um chamado na minha vida, porque eu nunca rejeitei uma oportunidade. A gente estava conversando aqui até mesmo em off, porque o normal de um jovem é já fugir. E se eu tivesse fugido, estaria tudo bem também. Porque uma das características de quem tem o chamado é fugir. Jonas fugiu. Todas as vezes que você foge da presença de Deus, parece que o diabo já tem sempre um meio de transporte preparado para te levar para mais longe, né? É verdade. E quando Deus te chama, é Ele quem garante. Exatamente. E é Ele quem te patrocina. E quando você foge, é você que paga a passagem do próprio bolso, como fez o Jonas, né? E se enfia, é deportado ali, né? Já peguei a senha. Peguei. Pegaram aí, eu peguei aqui já. Então, eu prefiro que Deus me patrocine, né? Eu prefiro a vontade dele, é boa, é perfeita e agradável. É verdade, é verdade. Tu falando isso, já entrando até numa pergunta, como é que tu identificou o chamado de Deus na tua vida? Foi através de profecias, através da família, pastores, mentores, como é que foi? Tiveram muitas profecias. Tiveram profecias assim, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, que Deus iria fazer do filho dela um profeta, que não era um menino normal como todos os outros, que Deus iria fazer dele alguém na sua presença. E na igreja Deus sempre me achava também, era incrível, impressionante, assim, os pregadores de fora sempre apontavam para aquele jovem, vem cá, aquele moço ali, aquele menino. Deus sempre fazia questão de me encontrar. Eu ouvi algo, e isso aqui não é meu não, irmão, isso aqui é de um outro pregador, mas a gente que é desprovido de vaidade, a gente usa também, né? Porque a gente está pregando o que os outros pregaram, o que Jesus pregou, eu prego o que Pedro pregou, o que João pregou. Exatamente. E esse pregador ele falou assim, que todos que Jessé chamou, passou, mas o que Deus chamou, ficou. Então, Deus fez questão, né, de me chamar, toda a glória é dele, toda a honra, todo o louvor. Então, os pregadores sempre tinham uma palavra profética para a minha vida. E eu me lembro que eu tinha, ainda tenho, né, mas tinha muito temor pelo fato de não entender muito as coisas assim. Ia na frente nos congressos e via o que Deus fazia, eu ficava atordoado com aquilo, porque o poder de Deus, ele te deixa às vezes um pouco confuso também. Em que sentido, Raio? No sentido que o sobrenatural é tão forte que você começa a tremer, gera tremor diante de Deus, o sobrenatural, quando ele é ativado. Então, só que eu entendia que era a vontade de Deus, que o sobrenatural estava sendo ativado para que o propósito realmente se cumprisse. Mas, voltando à pergunta, era em relação a isso. Ao ventre da minha mãe já recebia profecias, os profetas, os pregadores, sempre Deus os usava para falar com as nossas vidas nos cultos, né, nos congressos. E a entrega, né, eu comecei a carregar a certeza no meu coração. Começou a vir a convicção. A convicção, o não rejeitar mais as oportunidades, até que o ano de 2013 Jesus me marcou. 2013 foi um divisor na minha vida. Foi a virada ali. Foi, porque em 2013 eu orei pela primeira vez no monte. Em 2013 eu orei pela primeira vez na madrugada. Em 2013 eu preguei pela primeira vez. Eu estou indo na sequência. Em 2013 Jesus me batizou com o Espírito Santo. E em 2013 eu fui batizado nas águas. Desci as águas batismais. Que legal, cara. Eu guardo com muito carinho. 2013 foi um divisor pra mim. Poxa, que legal. Maravilha. E a gente sabe que quem tem esse chamado para a área da pregação geralmente é uma pessoa comunicativa, né? Eu lembro que o meu pai gostava muito de contar piada, tá ali no meio da família. E eu vi aquilo ali, eu
eu achava legal, né? Pelo fato dele estar ali no meio da família, eu comecei também assim, falando, né? Sem vergonha, assim. Pegou a essência até hoje, né? No meio da família ali, contando piada. Então eu nunca tive vergonha de falar em público. E sempre, digamos, isso está alinhado também com o nosso chamado. Contigo também eu percebo que não é diferente. Você gosta de se comunicar, né? Gosta de, digamos assim, é bem humorado também, né? Conta umas piadas também. E digamos assim, a tua família sempre entendeu também que você tinha esse chamado, né? Sempre apoiou, sempre esteve junto ali, digamos assim, de certa forma também te conduzindo para as oportunidades. Sim, graças a Deus eu não tenho do que reclamar. Tem muitos casos que pessoas sofreram rejeições no meio da família, mas depois que Deus começou a aperfeiçoar o chamado, que houve uma elucidação do chamado de Deus na minha vida, aquela convicção, eu tive pessoas que me ajudaram, parentes, legal. Assim, intercessores, os meus pais, primos assim, que semearam no meu ministério, seja através de um livro, de uma oportunidade, de um convite para orar no monte, de oração, intercedendo pela minha vida. Eu acredito que nesse sentido eu saí na frente de muita gente, assim, porque se nós olharmos para o cenário de Davi, só Deus mesmo acreditou em Davi, e ele próprio, porque nem o pai dele acreditava. Os irmãos, piorou. Samuel chegou e olhou pela aparência, falou: o Eliabe vai ser levantado, é forte, é guerreiro, maneja bem a espada, tem todo o porte de guerra, ele tem as características de um rei, mas não era segundo o coração de Deus. Eu já tinha enxergado o que Davi tinha por dentro. Eu identifico muito com a história de Davi. Inclusive eu... Tô pensando numa pérola aí, é verdade. Não. Eu tô gostando desse negócio, você ficar bom. Bora aí. É que eu terminei agora, 1 Samuel, comecei a ler sábado, domingo terminei, e é muito bom, cara, se você sentar e tentar pelo menos ler numa sentada só, porque você pega a história como um todo. E tipo assim, antes de Davi chegar no reinado, cara, eu tava pensando no que ele enfrentou. A perseguição. Ele tinha tudo pra poder parar, pra poder negar o reino, pra poder matar Saul. Só que ele não parou. E incrível, quando ele teve a chance de poder matar Saul, ele disse: quem sou eu pra tocar no ungido do Senhor? Sabe? Então, eu até postei no Instagram uma frase ali. Às vezes a gente precisa ignorar, né, a dor do processo, ignorar o que a gente está enfrentando e seguir aquilo que Hebreus capítulo 12, versículo 1, verso 2, verso 3 fala, né? Olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, porque senão a gente para, né? Senão não tem como a gente prosseguir. E eu acho que para um pregador permanecer firme, ele tem que estar olhando para Cristo. Porque senão o irmão se levanta e começa a falar mal. Às vezes tu não prega bem, aí tu tem um problema consigo mesmo. Então se você não olhar para Cristo, cara, você vai acabar sendo como Pedro. Você vai se afundar e é só a graça de Deus. E inclusive eu estava formulando aqui uma pergunta. Por exemplo, Hiron, né? Isso. Qual é a importância de ter mentores para um pregador, na tua visão? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem uma frase, e eu concordo com ela, que diz que você é a média das 5 pessoas que você anda. É isso aí. Meu irmão, é impossível andar com quem ora e não ter desejo de orar. É impossível de andar com quem prega e você não sentir vontade de falar de Jesus, de não ter vontade de pregar, pelo menos dizer: Jesus te ama. Ei, Jesus salva. É o sermão que está funcionando a história, toda a história. Jesus salva, é o principal, liberta, né? E leva para o céu. Então faz total diferença. É sempre que nós podemos, a gente se insere em alguma imersão, em algum curso, em alguma aula. Hoje, através das redes sociais, tem muitas aulas ao vivo, né? Algumas imersões. Então a gente tem que aprender, tem que andar com essas pessoas.
tem que vir a culto de ensino, tem que participar de escola bíblica dominical, tem que ter bons tutores, porque senão você acaba se perdendo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O que entra aqui no teu ouvido? Legal. O que você guarda? Não é? O apóstolo Paulo, ele nos disse em Romanos 12:2, não vos conformeis, e eu amo esse versículo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Tem gente que nunca foi transformada, tem gente que vive em constante mudança. Eu posso me mudar de São Paulo para Santa Catarina e continuar sendo o mesmo. Eu posso me mudar do Piauí para São Paulo e continuar sendo o mesmo. Eu posso me mudar de Santa Catarina para os Estados Unidos e continuar a mesma pessoa. Mudei só de endereço, mas eu nunca vi alguém ser transformado e continuar sendo a mesma pessoa. Experimente a transformação de Deus na sua vida. Pegou aí? Mais um, né? A transformação ela só vem por intermédio da palavra, né? E é muito interessante porque eu gosto muito de um texto de Hebreus 4:12. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ou seja, muitas pessoas usam, né, e aplicam dessa forma. Eu acho até interessante também que da mesma forma que ela corta quem está ouvindo, ela corta primeiramente o pregador. Então, digamos assim, nosso sermão não pode ser divorciado da nossa prática. Então, você já presenciou pregadores que no altar são uma pessoa e no dia a dia, ou no trabalho, na escola, são outras pessoas, como você estava em São Paulo, né? Tinha contato com vários pregadores. Você encontrou muitas pessoas que no púlpito tinham uma cara, tinham uma face e no dia a dia tinha outra face? Sim, isso com certeza. O pregador, ele é alguém que era um membro e se destacou e chegou a ocupar o púlpito. Então ele estava lá embaixo em outrora e agora ocupa um lugar mais elevado. Então, se ele não se converteu enquanto ele estava ouvindo, às vezes não é falando que ele vai se converter por ele mesmo, por ele próprio. No meio da juventude, eu lembro que na época de escola, estava chegando o nosso congresso e um dos meninos que era da igreja, ele pegou e falou assim: semana de congresso, é semana de parar de fazer algumas coisas, semana de santificar, de orar, né? O congresso está chegando. Eu pensei assim comigo, falei, rapaz, não era para estar fazendo isso o ano todo? Não é? Não era para estar jejuando, orando, ali buscando a Deus, procurando ser mais íntimo do Senhor, não é por causa só do congresso, né? Porque o congresso atrai a multidão, mas o discípulo, ele vem para os trabalhos que são de menos expressões, como um culto no lar, menos expressão diante da multidão, mas o que Jesus faz é algo poderoso. Mas retornando aqui à pergunta do André, tem inúmeros. Você vê também um caso muito forte de pregadores depressivos. A mensagem dele não é de confronto, a mensagem dele é de afronta mesmo. É de afronta à igreja, é apontando, é julgando, já você é assim, assado. Um dos maiores erros que eu acho assim, cara, chato na pregação é quando o pregador, ele não, quando ele vai expressar, ele não usa, né, na terceira pessoa, né? Pelo menos nós, ou ele usa, não, geralmente ele usa na primeira pessoa, né? Vocês, tal, só apontando, cara, só falando e tal. Ao invés de ter uma ética e tal, e pelo menos se incluir, mesmo que ele não esteja pecando, entendeu? O cara não tu tá levando uma vida de santidade, né? Tu tá bem com Deus, mas poxa, se inclui pra não ficar aquela coisa feia, né? Irmãos, vocês precisam se converter. Não, fica mais bonito, né? Nós precisamos nos converter. Fica mais legal, né? Porque senão... Porque ele tá chamando a igreja como um todo. Mas infelizmente nós vemos nos nossos dias pessoas que partem de outro pressuposto e apontam mesmo e descarrega. E vai muito daquilo, pessoas que não foram saradas, elas não podem sarar. Então pessoas com feridas abertas, elas vão ferir outras pessoas. É necessário que Deus te cure primeiro, para que Ele possa te usar como um elemento, como um canal, como um instrumento de cura sobre a vida de outras pessoas. Mas
você identifica muito fácil pregadores que não estão vivendo uma vida santa. Chega também por amigos próximos, comportamentos de pregadores que estão estourados, famosos assim, que às vezes nos norteiam assim de estarem perto, e que você olha a conduta não é tão top, não é tão elevada conforme diz nos púlpitos, e tá por aí, tá pregando, tá fazendo e tal. Que Deus tenha de misericórdia, né, e converta do pecado através do seu Espírito, convença, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? E é por causa desses que às vezes, né, o pastor, a igreja acaba sofrendo, né? Sim. Tu fala, eu sou pregador, legal, parabéns. Antigamente você falava que era pastor, pregador, já tinha um respeito, né? Tinha, Mas mudando de assunto, sabe o que eu tava pensando? Eu não sei se alguém falou isso ou eu li no comentário, agora eu não me recordo, mas eu lembrei que agora. Que a gente, nós jovens assim, a gente faz uma parte de uma denominação e a gente é muito privilegiado. Por quê? Por que eu vou te falar isso? Porque nas igrejas tradicionais, tu não vê jovens pregando. Verdade. Tu não vê, né? Nas igrejas tradicionais, vou citar, por exemplo, a presbiteriana, para você pregar no culto de domingo, você tem que ir pro seminário, ficar 4 anos estudando, e aí você tem que montar todo aquele sermão expositivo, aquela coisa toda para depois você pregar. E pelo menos na Assembleia de Deus, ou no pentecostalismo, é assim, tu tem um dom? Tem. Sabe falar bem? Sabe interpretar o texto? Interpreta, então prega, meu filho. Joga na piscina, vai. E aí se vira. Mas geralmente é assim que, ao meu ver, funcionam as coisas. Entendeu? Eu não estou dizendo que você deve negar o estudo, a leitura bíblica, bons livros. Mas estou dizendo assim, pro começo, para você desenvolver o ministério de alguém, e é por isso que no meio pentecostal há muitos mais pregadores, né, que dão resultado, que ganham almas, que estão sempre evoluindo, do que no meio tradicional, né? Porque tem toda aquela loja, aquela burocracia para você. Parece até. Até desanima. Parece. Meu Deus do céu, vou voltar a pregar com quantos anos? Você entra na igreja com 16, aos 32 você prega, né? Pô, já é brincadeira, né? O cara vai falar alguma coisa, tá desatualizado. Então. Mas eu acho assim que a gente é muito privilegiado, cara, nessa questão assim, da gente conseguir desenvolver o nosso ministério cedo já. Não estou dizendo na questão de ser pastor, mas, como o Hiram falou, tu começou a pregar com 12 anos. 12 anos? 12 anos. Em qual igreja tu prega com 12 Hoje tá com anos? 23. 23. Já são 11 anos pregando. Não, e detalhe, isso aqui vai gerar até um corte. A minha primeira pregação, irmãos, foi dividida em 2 partes. Você quer saber? 2 partes. Opa, Pega 100 aí. Rufem os tambores, né? Igual o Varão tava falando no dia do culto juntos, né? A primeira parte, em aleluia. E a segunda, louvado seja Deus. Olha aí. Pegou qual Toda em vícios de linguagem, irmão. Então, aquele aleluia, Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. E Deus fez, né, irmãos? E usou Davi, né? E era um Glória tal de a Deus não te desampara, Deus não te desampara. É tanto que ele não me desamparou até hoje, irmãos. Aí, Glória a Deus. Mas glória a Deus, estás aí Mas pregando. foi a primeira oportunidade, né? O primeiro contato. É muito bom, né? Essas oportunidades que trabalham, né? Digamos assim, a nossa vida, né? A nossa comunicação, né? Sim. A gente falou um pouco sobre comunicação e, digamos assim, é muito bom ter alguém que vai observar a gente pregando. Geralmente nossa esposa não vai ter filtro, né? Pra falar, aqui você poderia ter falado isso, ou falado aquilo, ou deixado de falar isso, você falou muita palavra, tal, né? Como tu falou ali a respeito dos vícios de linguagem, né? Às vezes a gente fica naquela, né? E tal, só repetindo. E eu acho bem interessante você se ouvir. Coloca lá um celular para gravar, enfim, ou depois, se tiver live na igreja, vai lá se assistir. Vê se você tem paciência de te ouvir, vê se você colocou as palavras bem. Porque, digamos assim, na igreja nós temos todo o público. Nós temos, né, irmãos que são mais leigos, né? Às vezes só tem o ensino fundamental, outros têm o ensino médio, outros já têm formação acadêmica, enfim. Você está falando com vários tipos de pessoas, várias faixas etárias. E você tem que alcançar a todos. É claro, se você está diante de um seminário, está falando com pessoas
digamos que tem, né, já um conhecimento, um embasamento bíblico e tal, você vai usar uma linguagem. Sim. Agora, se você vai, digamos assim, querer ter a atenção de todos, você tem que fazer igual Jesus. Jesus conversava com agricultores, qual que era a mensagem dele? Parábola do semeador que saiu para semear. Sim. Ou seja, né? era uma estratégia para alcançar o público, né? Então, talvez você que está assistindo tenha o desejo de pregar, ou às vezes vê esses grandes pregadores, quem sabe nos Gideões, usando palavras eloquentes, enfim, é muito legal, muito importante você almejar, né? Ter uma boa comunicação, mas você precisa entender que as pessoas que estão te ouvindo precisam compreender a mensagem que você está transmitindo. Quantas vezes nós já vimos, possivelmente vocês já viram, pregadores que falam palavras, agora Deus vai derramar uma apoteose de glória, né? A presença de Deus é sacrossanta. Então a pessoa que está ouvindo não sabe às vezes nem o que é aquilo, entendeu? Eu tenho um amigo, ele está assistindo aí, ele falou para a sogra dele, né, que ele estava adorando o Yeshua HaMashiach. Ela falou assim, tá repreendido em nome de Jesus. É que Jesus é o Messias em hebraico, né? Ela não sabia o que era. Eu falei, mas também tu quer usar palavras difíceis, cara. Então, o ideal é você usar palavras que as pessoas vão compreender, você, né, ser claro naquilo que você, digamos, quer transmitir. Eu sempre uso perguntas retóricas. Você está pregando, por exemplo, eu citei a parábola de Jesus. Jesus está pregando a parábola do semeador. De que forma você tem recebido a palavra de Deus? Como está o teu coração? É um coração espinhoso, que sufoca a palavra? É um coração cheio de pedras, que não deixa a palavra de Deus criar raízes? Ou você deixa o diabo roubar, assim como o pássaro roubou aquela semente? Ou o seu coração é como uma terra fértil? Então são perguntas retóricas que fazem as pessoas pensarem, né? Sim. E qual estratégia você usa na sua pregação para cativar o público? André, eu costumo dizer que o bom pregador, ele lê o ambiente na qual ele está. Há pessoas que falham gravemente nessa primeira etapa. Ele tem uma mensagem já elaborada e ele sente o desejo insaciável de pregá-la. Só que ele não faz perguntas. E as perguntas são a chave das respostas. Sim. As perguntas são as chaves das respostas. Então, é o que você quer falar ou é o que Deus quer transmitir também? É mais você que quer pregar esse texto ou é o Espírito Santo que está te tocando? Às vezes na sua cabeça é uma mensagem muito forte, que você vai tocar muitos corações, mas e na de Deus? Às vezes você está só conversando com Deus, e melhor do que conversar com Deus é quando Deus conversa com a gente. Deus conversa com a gente. Eu já teve vezes assim na maioria das vezes que você lê um texto bíblico, eu gosto de ler pausadamente assim, e o Espírito Santo começa a tomar, começa a te arrepiar, começa a trazer uma clareza acerca do texto, e a mente do pregador é muito fértil, né? Ele começa a avaliar, a conjecturar, e Deus tem me dado graça, porque, como diz o pastor Samuel Procópio, eu também já estraguei muitos congressos. Já estraguei muitos cultos já, pregando mal, escolhendo o texto errado, achando que aquela parte se iria encaixar, iria dar certo, e não dava. Mas conforme o tempo você vai aprendendo, você lê o ambiente, você escuta o Espírito Santo. Quando eu vou ministrar, eu gosto de ter uma rotina bem assertiva. Em que sentido? De um jejum, ainda que seja de 1 hora, de 30 minutos no dia, se eu já vinha jejuando toda a semana, mas para que o Espírito Santo fale mais comigo durante aquele momento, a leitura, o desenvolvimento, a leitura do esboço daquilo que você vai transmitir para os irmãos à noite, e sempre perguntando: Deus, é o que eu quero falar somente, ou é o que tu quer dizer? Ou é o que tu quer falar com a tua igreja? Sou eu que quero pregar, ou é o Senhor que está me levando a esta mensagem? Então você precisa pregar uma palavra que a criança entenda, que o doutor compreenda, e que a pessoa mais idosa ela saiba que a sua mensagem tem começo, tem meio e tem fim.
E graças a Deus eu já pude colher testemunho de criança chegar assim dizendo que entendeu a mensagem. Olha que bem, criança de 8 anos, 7 anos, 6 anos, falar que Deus falou com ela no culto. Então às vezes você não precisa, por exemplo, um culto ao ar livre. Eu já ouvi casos de pessoas falando em hebraico no culto ao ar livre, irmão. Impressionante. No culto, lá no sertão nordestino, não, porque no grego, não, porque no hebraico, na transliteração, na etimologia. Não, mano, a dona Sebastiana, o seu José que passou o dia todo pegando milho da roça, ele só quer ouvir: Jesus te ama, Jesus tem uma palavra para sua vida, o céu é real, Ele quer te levar para lá. Então, às vezes é melhor falar simples, falar claro, com objetividade, e as pessoas vão compreender. A sua mensagem terá uma validação, mas foi muito errando, às vezes saindo decepcionado de cima de um púlpito, questionando: Deus, será que o Senhor me chamou mesmo? Que os outros pregam, acontecem, E eu não. o céu baixa e na minha vez. Com o paraquedas não abre, não. Então, Hyron, quais foram os momentos assim no teu ministério que tu considera mais engraçado, assim? Qual foi o momento que você passou um mico, literalmente um mico, assim? Rapaz, eu acho que um mico, Deus foi bondoso com a gente, porque eu já ouvi pastores dizendo que já caíram assim, né? Tropeçaram, escorregaram. Caí aqui agora, né? Eu confesso que eu já vi, fui pregar num evento, foi ano passado, e uma moça tava cantando, do nada ela escorregou lá e caiu, só que a igreja tava, no momento da mensagem, do louvor, tava com ela ali e tal, ninguém deu risada assim, né? Mas já aconteceu do pastor me chamar para poder pregar, falar assim: irmãos, estamos aqui com o pregador, com o preletor, o Hyron, e era um culto de adolescentes, e ele virar para os adolescentes e falar assim: tá vendo, jovens, adolescentes, o Hyron hoje está aqui para ministrar a palavra de Deus, e vocês pensam que para ele estar aqui hoje, ele não teve um grande tempo de preparação, de preparo, de busca, de oração? Aí eu olhei assim para minha mãe que estava lá embaixo, né? E ela olhou para mim e a boca já começando a esticar assim, querendo chegar perto da orelha. Eu falei: meu Deus, mas eu não tive esse tempo todo de preparo não. Quando eu vi, eu já estava pregando, já estava inserido, trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? E ficou assim: Deus, não deixa eu rir aqui agora, Senhor, porque é o momento da palavra e não vai dar certo esse negócio, Espírito Santo, ser comigo aqui agora. Não deixa eu dar risada aqui, Senhor, agora é hora séria. E eu sério conversando com Deus: Deus, não deixa eu rir, porque quem me conhece de mais perto, assim, sabe que quando eu começo a dar risada, irmão, você que julga a gente assim, sério no púlpito, né? Fala: nossa, ele tá sério, né? Tem uns irmãos, né, que às vezes que pensam que seriedade assim é sinal de santidade, né? Tem uns que chegam fechadão assim, delegado e tudo. Ô, irmãos, às vezes fora da risada que só. Mas Deus foi bondoso. Assim, mas tu tá no lucro ainda, né? Perto do acho que do que alguns de nós assim já passou. Tu tá no lucro ainda, né? Já teve o André mesmo, misericórdia. Oxe, nem vou. Deus quer dizer que não, o Ronaldinho Gaúcho falou. Fica em silêncio. Assim, já teve vez de você dar um brado mais alto, sabe? Quando você vai com muita sede ao pote, irmãos, pregador pentecostal entende, que você já lê o texto e nem explica, e já aplica de fato, já vai na metralhadora. Na K-47 do reino, né? Aí vem aquelas pontadas na barriga, o diafragma, o fôlego falta. Tem uma pérola aqui do Samuca. Deus! Que ele pregando aqui na sede um dia. Ele falou assim: antigamente eu era meio bagunceiro, mas pela graça eu sou salvo. Tu acredita que esse cara ele gravou, eu acho, esse momento, ele pegou essa parte que eu tava falando ali, né? E eu todo, né, irmãos, porque antigamente o pastor Giovanni deu uma ali, né? Antigamente eu era meio bagunceiro,
mas pela graça eu fui salvo. Os irmãos, glória a Deus. Okay. Esse camarada aqui, esse indivíduo aqui, recortou essa parte. Tu acredita que ele postou no Instagram? Eu fiz um vídeo só imitando ele cortou só o áudio. Uhum. E aí ele, no fundo, antigamente eu era meio bagunceiro. Cara, não. Mas pela graça. E aí Daniel Aí a gente mostrou o vídeo. Uhum. Marquei ele. Uhum. Mas nesse quesito assim, acho que as nossas gafes assim Faz parte, né? foram bem resumidas. Tem gente que eu já vi pastor dizendo que no momento da mensagem ali, ele tava com a calça não sei o que foi que aconteceu, que a calça caiu. Só que caiu no momento da oração, né? Ele falou, irmãos, eu dei sorte. Jesus, porque naquela época o povo orava. Então ninguém ficava de olho aberto. Se é hoje. Quando o pastor vira, vamos ouvir a palavra? Cadê o pregador, irmãos? Tá eu lá no banheiro levantando a calça. Que coisa, né? Então vamos aproveitar para fazer os agradecimentos, né? Estamos caminhando agora pro final. Samuca aí, se quiser mandar um abraço aí pra família, né? É isso aí, Deus abençoe a todos vocês, a Gabi. Olha aí, ó. Se Deus assim quiser, minha futura esposa, a minha família, meus amigos que provavelmente irão assistir e a todos vocês que estão aí assistindo também esse podcast. Espero que esse papo aqui produtivo tenha pelo menos te incentivado, você que está começando agora no ministério, que talvez não saiba como discernir esse chamado, como começar, como iniciar. Assista, né, até o final. Se precisar, até mesmo depois desse podcast, nosso irmão está aqui agora congregando com a gente. Pode chegar perto dele, tá? Ele não cobra nada, pode ficar tranquilo. Fala com os meus assessores aqui primeiro. Só falar com os assessores aqui. Mas esse papo aqui foi muito produtivo. Agradecendo, André. Tamo junto, mais uma vez pelo convite. Deus abençoe meu pastor, né? Agora é pastor, né? Pastor André tem que respeitar. E o nosso novo pregador aqui do campo, né? Rairon, né? Rairon. Que misericórdia, né? Quem vai pregar hoje? Rairon. Não, já. Pronto. Deus abençoe, pessoal. E não é nem apelido, né? Porque tem alguns irmãos que pro primeiro nome ficar forte, às vezes botam um segundo ali, né? Canela de fogo, punho de aço. Não vou nem falar nada pra não. Mas eu queria finalizar aqui, André, e meu irmão Samuel, dizendo que às vezes na vida de um pregador nem tudo é fácil. Tive muito apoio, mas eu gostaria de citar essa situação que aconteceu um dia. Tive uma oportunidade num congresso de adolescentes na minha igreja e pude dar uma saudação, que Deus tomou a igreja, teve um renovo muito grande, o céu baixou numa linguagem pentecostal, o púlpito se levantou assim, aquele feito que só Deus faz. E no final daquele evento, eu cumprimentei o cantor, né, que cantou aquela noite, e ele falou que iria abrir uma porta para mim em uma das maiores vigílias de São Paulo, para que eu tivesse uma oportunidade ali. Ou seja, ele queria abençoar o meu ministério também, queria ser canal de Deus na minha vida. E na inocência você acaba às vezes contando em lugares que às vezes não é para você contar, acreditando que todo mundo sonha a tua chamada, todo mundo concorda com o teu sonho, com o teu ministério, que todo mundo te abraça, está com você. E indo embora para casa com os meus pais, tinha mais um amigo no carro, eu falei para eles, né, compartilhei do jeito que eu tô falando para vocês assim, de que o cantor tinha falado isso para mim, que abria essa porta e tal. Aí o amigo que estava ao lado, os meus pais disseram: que bênção, filho, Deus vai te usar, que lindo, fantástico. O amigo que estava do lado, que eu esperava receber dele alguma coisa, né? Uma palavra. Ele olhou para mim e falou assim: varão, lá você vai tremer. Lá não é igual aqui, lá tem muito mais gente. Não é como pegar o microfone nessa congregação. Lá tem muita gente. Aquilo, André, veio como um balde de água fria de lá para cá. Mas daqui para lá foi como uma tocha de fogo ardente, dizendo: se Deus chamou, Ele vai cumprir. Amém. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. O Deus que me deu a visão, Ele também entregará a provisão. E talvez você é um chamado de Deus. Talvez o Senhor te chamou, tem um ministério na sua vida, e você precisa seguir alguns caminhos para não cometer
equívocos que a jornada pode te oferecer. O exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo nos apresenta algumas lições, e uma delas é em que há momentos na vida que o pai não precisa te dar algo ainda. É momento de você desfrutar do cuidado dele, do carinho que ele tem para com a sua vida. E o filho pródigo, ele quis antecipar a herança. Exatamente. Nós aprendemos com isso que ele queria os seus direitos, mas não queria cumprir com seus deveres. Tem muita gente que aponta o dedo para Deus, coloca Deus contra a parede e exige os seus direitos, mas não cumpre com os seus deveres. Às vezes o pai não te dá porque ele sabe o que você vai fazer, como você gastará os recursos. E a Bíblia diz que a iniciativa que o filho pródigo toma depois de o pai ter compartilhado a herança é sair da presença do pai. Às vezes o pai não te entrega porque ele sabe qual é o teu próximo passo. Amém. Às vezes o pai não abre aquela porta na faculdade porque ele sabe que você não se firmará lá. Às vezes o pai não sonha os teus sonhos porque ele entende que se ele colocar os recursos na sua mão, você irá gastar dissolutamente. Então é melhor estar com o pai e não só desfrutar daquilo que o pai pode te dar. Desfrute da presença do pai. O que o pai pode te entregar é consequência. A Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. Mas um dia ele acorda e diz: eu preciso cair em si. Tem um versículo que diz: e ele caindo em si. Às vezes tem deserto que o pai precisa permitir que você vá, para você cair em si e entender que a casa do pai é o melhor lugar. Que a casa do pai possa te receber, porque lá é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Corra para a casa do pai. Venha para a casa do pai, quebrado, sem amigos, estragado. Ele vai te colocar como um vaso nas mãos do oleiro e vai tratar, vai te moldar, tirar as impurezas, as imperfeições e vai cumprir o propósito dele na sua vida. E daí é muito lindo o que Deus faz. A gente pode entrar em muitos outros temas que o tempo não nos compete mais, né? Como o irmão dele que tinha o pai e não desfrutou. Ficou zangado, com raiva quando viu o irmão retornar. Síndrome do irmão mais velho aí. Mimado. Às vezes você tá na casa do pai. Deixa quando dia isso aí. Ele não desfruta de nada. Só desfruta quando vê alguém chegando e desfrutando. Tá nas suas mãos. Você pode fazer, desenvolver. Porque o que tem de gente com semente nas mãos e comendo, não é brincadeira, né? E semente você não come. Semente você tem que plantar. Você é um filho de um pai grandioso, com a semente na mão. Então, pelo amor de Deus, usa, prega, canta, grita, ajuda alguém, seja bênção. Usa a sua vida em favor de muitas outras, porque o ministério é serviço e não ser visto. Sirva bem, porque quem não serve, para nada serve. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Deus continue abençoando aí o Hiram, né? Amém. Quero agradecer também a presença Samuel aqui, né? Contribuiu muito aí para esse podcast, sempre é bênção ter ele aqui. E quero louvar a Deus também pela vida do Hiram. Deus continue abençoando a tua vida, teu ministério, prosperando em todas as áreas. Amém, pessoal? Amém. Então siga lá o nosso canal AD Brusque e também nossas redes sociais, AD Brucast lá no Instagram. E tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe.